Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoque Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, livro 2, Verdadeiros Pais. Vamos avançar já para a próxima tela. Começando a sala virtual de hoje, nós vamos fazer o Rundoque Online do capítulo 4, Verdadeiros Pais e Verdadeiros Filhos. Iniciando esse capítulo, a seção 1 tem o título O Curso de Vida dos Verdadeiros Pais. Começando numa introdução dessa seção, o item 1. Vocês não podem imaginar quantas lágrimas tenho derramado, invisíveis e despercebidas, antes que os verdadeiros pais viessem. Não estou falando sobre algum choro momentâneo. Se vocês estivessem cientes que esta luta não foi somente no passado, mas tem continuado até hoje, vocês não seriam capazes de falar isto sem derramar lágrimas. Vocês deveriam encontrar o mesmo grau de resolução dentro de seu próprio coração. Vocês não deveriam ser complacentes sobre terem pecado no passado e continuarem a pecar no presente. Vocês são pessoas decaídas, assim, para retornarem para Deus, vocês precisam derramar lágrimas de arrependimento, seguidas por lágrimas de gratidão. Sem seguir através deste processo para serem restaurados para Deus, vocês não podem entrar no reino do céu. Não importa quem vocês sejam, vocês devem ter esse tipo de coração. Então vocês realmente serão o tipo de pessoas a quem Deus pode recepcionar. Adentrando agora no primeiro tópico desta sessão, com o título O Curso para Começar a Providência. O item 2, eu nasci durante o tempo mais miserável na história da Coreia. O movimento de independência 1º de março começou no ano anterior e estava se espalhando. Foi uma colheita magra naquele ano. Isto fez deste um período mais difícil para o povo da Coreia. Muitas pessoas perderam suas vidas durante o movimento de independência 1º de março. Não apenas estávamos seguindo através de alguns anos de vacas magras, mas também estávamos enfrentando uma crise nacional interna. Pessoas morriam umas após as outras. Além disso, durante meus 20 anos não houve um único dia que eu não estivesse com fome. Durante esse período não tínhamos nada, precisávamos de todas as coisas que tínhamos conhecido. Porque meu tio-avô lutou pela independência de nosso país, nossa família enfrentou essa severa repressão que a deixou completamente dilacerada. Nossa família foi toda destruída. Enfrentamos a agitação civil, conflitos nacionais e revolta familiar. Item 3. Quando eu tinha 16 anos, pela contagem coreana, eu tive uma experiência extraordinária. Na manhã de Páscoa, eu estava oferecendo uma longa oração cheia de lágrimas quando Jesus Cristo apareceu e revelou muitas coisas para mim. Jesus falou para mim sobre profundas e surpreendentes verdades. Ele me disse que Deus estava em profunda tristeza devido ao sofrimento da humanidade. E ele me pediu para assumir um papel especial para a obra de Deus na Terra. Tantas coisas aconteceram na sequência disso. Eu debrucei sobre a Bíblia enquanto continuava a minha vida escolar. Eu continuei recebendo mensagens profundas de Jesus que a maioria das pessoas teriam achado difícil entender. Eu fui preso e colocado na prisão em inúmeras ocasiões para ensinar para as pessoas essas coisas. Eu fui preso em um campo de concentração na Coreia do Norte por quase 3 anos. Nesse campo, as pessoas frequentemente morriam em alguns meses. Contudo, Deus me protegeu durante quase 3 anos, me permitindo sobreviver mesmo em meio a esse terrível sofrimento. Item 4. Eu estava na mesma posição como Jesus, que foi abandonado por seu próprio povo. Portanto, eu não podia testemunhar para minha própria família ou tentar influenciá-los. Eu não falei sobre o princípio divino para meus irmãos, meus pais ou qualquer dos meus familiares. Ao invés, eu fui sozinho para o mundo para encontrar pessoas. Agora que restaurei pessoas fora da minha família, as abençoei e formei uma tribo, eu posso testemunhar para meus próprios familiares e trazê-los junto comigo. Item 5. Não havia ninguém em quem eu pudesse me apoiar, nem meus pais, amigos ou mestres.
Eu não tinha um ambiente confortável. Tudo que eu tinha era um coração solitário, totalmente só. Eu enfrentei um céu e terra que pareciam tão sombrios. Não obstante, eu me recompus e convoquei um coração para chamar por meu pai. Quando eu derramava lágrimas, o vento soprava. Esse vento se tornou meu amigo. A luz do sol nascente do leste se tornou meu amigo, com quem eu compartilhava o meu coração. O solo humilde sob meus pés se tornou meu amigo, como tudo na natureza que eu via ao meu redor. Se você experimentar esse coração, você descobrirá um novo ser. Eu encontrei novo valor ali, e baseado nisso, você também encontrará um novo ser dentro de você. Brotando em seu coração, você sentirá uma nova determinação para criar um novo relacionamento com Deus. Com essa resolução e coração, eu orava, inclinando diante de Deus. Isto não é algo que somente eu tinha que fazer. Você também deve orar a fim de liberar Deus de sua amarga tristeza. Você é chamado a derramar suor e sangue pelo céu, mesmo se isto significa sacrificar não somente você mesmo, mas sua tribo inteira e povo também. Item 6. Estive andando por todo lugar em busca de uma pessoa que pudesse receber a bênção de Deus, e uma terra que pudesse receber a bênção de Deus. Essa busca me levou para a prisão. Este foi um caminho miserável que me deixou ensanguentado, um caminho no qual eu frequentemente arrisquei minha vida. A terra do inimigo era tão vasta, era como um mar aberto. Olhando para o alto, eu não via nada além do céu infinito. Eu não tinha nenhum amigo, nenhuma companhia e nenhum camarada de armas. Eu até mesmo tive que me distanciar dos meus pais. Mas eu não me desesperei. Eu estava bem ciente do caminho que Noé teve que trilhar, como ele lamentou e sofreu, o caminho histórico dos israelitas que desabaram no deserto e o curso histórico miserável dos discípulos de Jesus, que seguiram em frente pelo benefício do céu, mesmo ao ponto de serem crucificados de cabeça para baixo. Não obstante, eu escolhi seguir esse caminho, sendo que não havia ninguém até aquele ponto que pudesse assumir responsabilidade por este mundo, eu senti que não tinha outra escolha a não ser seguir nesta estrada perigosa. Agora iniciando o subtópico com o título O Curso de Sofrimento e Vitória. Item 7. Minha vida tem sido cheia de miséria. Eu tenho que recuperar a primogenitura do filho mais velho e para isso eu tenho que sair e lutar até vencer antes que possa retornar para casa. Mas eu não luto com meus punhos. Eu tenho que me sacrificar, mesmo ao ponto de vomitar sangue. Caminhando neste caminho tortuoso, embebido com meu sangue e lágrimas, o caminho de amar meus inimigos, eu devo transformar a realidade de Caim na realidade do filho mais velho do lado do céu. Então, eu devo ascender da posição do filho mais jovem para a posição do filho mais velho. Isso significa que devo trazê-los ao ponto onde eles se oferecem para trabalhar comigo. Não somente eles, mas suas propriedades também, e até mesmo suas nações. A menos que eles façam isso, eu não posso recuperar a posição do filho mais velho. Ao fazer isso, eu devo passar através de 8 estágios. Item 8. Quantos níveis vocês devem passar no curso da história para alcançarem o nível de verdadeiros pais? O primeiro passo é ser um verdadeiro servo de servos. Nessa posição, alguns de vocês terão que carregar a cruz. Se vocês pensam que não podem carregá-la, os verdadeiros pais nunca podem aparecer. Mesmo entre pecadores, deve haver verdadeiros pecadores que querem mudar. Vocês devem seguir dessa forma e edificar pontes até os verdadeiros pais. Eu sou o representante de amor que começou a partir do lugar mais miserável no mundo e superou tudo. A fim de fazer isso, eu tive que suportar a cruz de amor. Desta forma, eu edifiquei uma ponte. Passo a passo, eu tive que me elevar a partir da posição de um verdadeiro servo para a posição de um verdadeiro filho adotado, então um verdadeiro filho, um verdadeiro Caim e, finalmente, um verdadeiro Abel. Este é o caminho que tenho seguido. Eu estive edificando pontes de estágio para estágio, trilhando esse caminho de sofrimento, sobrevivendo às lutas e emergindo triunfante. Assim, sempre que vejo uma pessoa miserável na rua, lembro que eu estive nessa situação.
Embora fosse indigno quando estava sendo pisoteado, chutado e torturado pelos interrogadores comunistas, eu nunca orei: Pai Celeste, ataque estes inimigos com um raio e mate a todos eles. Embora meu corpo estivesse sangrando, eu estava orando para eles receberem bênçãos. O item 9. Quando comecei meu curso de 7 anos, imediatamente após a liberação da Coreia pelo Japão, e quando olhei para a fortuna da nação durante aqueles 7 anos, eu fiquei seriamente preocupado. Eu sabia que Deus estaria com a Coreia se ela fizesse o certo. Do contrário, ele não estaria. Se os cristãos tivessem se unido comigo durante aquele curso de 7 anos, poderíamos ter trabalhado juntos com sucesso. Se isso tivesse acontecido, a Igreja de Unificação teria se expandido por todo o mundo dentro desse período de 7 anos. O Partido Comunista na Coreia do Norte e partidos comunistas por todo o mundo teriam acabado há muito tempo atrás. Eu estava destinado a criar um fundamento em nível familiar durante aqueles 7 anos. Esta era a esperança da história, a esperança da humanidade e a esperança de todos os buscadores religiosos. Item 10. Se o cristianismo tivesse me recebido em 1945, eu teria unido o mundo em 7 anos. Através da bênção, eu teria aberto os portões de terra e céu e realizado o reino do céu. Mas enquanto eu buscava restaurar a nação, o cristianismo, juntamente com o resto do mundo, se opuseram a mim. Além disso, enquanto eu buscava abraçar o mundo, as realidades terrena e espiritual se uniram para se opor a mim. Não obstante, eu devo abençoar toda a humanidade, superando até mesmo esta perseguição, utilizando o método oculto que estou mantendo em segredo em nome de Deus. Todas as pessoas devem receber a bênção no final, tornando-se casais absolutos que respeitam os ideais de sexo absoluto. Item 11. Se os líderes cristãos tivessem me ouvido depois que a Coreia obteve sua independência, eu teria preparado a base para a salvação do mundo em 7 anos, investindo meu total esforço. Eu sabia claramente onde o mundo estava indo. Eu sabia que estava indo para a ruína se continuasse seguindo seu curso atual. Eu teria trilhado esse caminho pedregoso por 40 anos se não soubesse isso? Tem sido um caminho exaustivo e acidentado, um caminho que nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos poderiam entender. De fato, ninguém poderia entendê-lo, porque eles já estavam na realidade de Satanás. Eu nem mesmo tentei fazê-los entender. Nesse ponto eu fui chutado para o deserto. Eu era como uma pedra inútil atirada para um canto. Quem poderia saber que esta pedra descartada se tornaria uma rocha de vital importância para o Senhor Deus? Item 12. Deus é o Rei que criou céu e terra. Contudo, devido à queda dos pais, Adão e Eva, ele perdeu sua autoridade. Sendo que Deus perdeu sua autoridade para Satanás, ele tem sido incapaz de exercer sua autoridade real uma única vez. Deus deve ser coroado, mas ele não pode se coroar. Isto deve ser feito pelos verdadeiros pais. Se os verdadeiros pais não fazem isso, ninguém pode fazê-lo. O direito de realeza é o padrão original pelo qual Deus criou céu e terra. Uma vez que este reinado tenha sido alcançado, a família pode ser restaurada, seguida pela tribo, nação e mundo. Isto inaugurará a era da realeza de Deus na terra. Isto é um processo. Assim, não devemos falar sobre céu e terra sendo restaurados de uma vez. Os seres humanos e o arcanjo juntos derrubaram o reinado de Deus. Não obstante, os verdadeiros pais vieram, eliminaram Satanás e estabeleceram o padrão pelo qual concluíram a providência de Deus. Eles aboliram o inferno nas realidades espiritual e terrena, e ao se colocarem na posição de verdadeiros pais não decaídos, eles capacitaram Deus a se colocar em sua posição correta de autoridade real. Agora vamos passar para outro subtópico com o título Curso de Restauração de Sangue e Lágrimas. Item 13. Eu não tenho mestre. Nem mesmo Deus pôde ser meu mestre. Se Deus tivesse sido meu mestre, então todas as pessoas de oração também teriam sido meus mestres.
Como eu me tornei o mestre? Eu fiz a mim mesmo o mestre. Como eu me tornei os verdadeiros pais? Eu fiz a mim mesmo os verdadeiros pais. Como eu me tornei o verdadeiro dono? Eu fiz a mim mesmo o dono. Isto é recriação. Se Deus pudesse ter feito isto por mim, ele teria feito isto imediatamente. Item 14. Uma vez eu orei por 17 horas seguidas. Eu frequentemente orava por mais de 12 horas, ficando a noite inteira no processo. Eu orava até minhas calças de algodão ficarem encharcadas com as lágrimas do meu triste choro, que eu podia torcer a água delas. O movimento de unificação não foi edificado com brincadeiras e risadas. Eu o edifiquei seguindo o caminho da verdade, com sangue, suor e lágrimas, torcendo minha própria carne e derramando meu próprio sangue. Eu passei a conhecer o padrão, eu o realizei e edifiquei um fundamento vitorioso. Somente porque eu sei que isto é correto, tendo confirmado através da minha própria experiência, estou ensinando isto para vocês. Não estou dizendo que me tornarei os verdadeiros pais, eu já sou. Esse é o motivo pelo qual pude proclamar os verdadeiros pais e a era do completo testamento. Agora é o tempo para assegurar firmemente a idade do completo testamento. Estamos em um tempo quando nada neste mundo pode invadir isto. Item 15. Como eu posso dormir tranquilamente enquanto membros da Igreja de Unificação recebem perseguição por todo o mundo? Quantas vezes tenho sido incapaz de comer ou dormir depois de ouvir que o missionário tinha sido sentenciado à morte por um regime comunista? Teria sido justo para mim dormir ou comer bem? Embora não tenha encontrado ele, eu soube de suas palavras à distância, através de muitas barreiras nacionais. E ele disse enquanto oferecia sua vida: Pai, por favor, seja vitorioso, eu estou passando primeiro. Como vocês acham que me senti no âmago do meu ser, em minha medula óssea e carne, quando me disseram que ele tinha falado estas últimas palavras? Eu fiquei profundamente triste que não tínhamos ainda uma nação. Quem poderia imaginar que Deus teria que sofrer mais isto? Item 16. Até que estivesse com 30 anos de idade, não houve um único dia que eu não estivesse com fome. Não era por falta de dinheiro ou comida. Eu deliberadamente comia somente 2 refeições por dia. Até que estivesse com 30 anos, eu não comprava roupas para mim mesmo. Isto era porque eu sabia que era responsável por salvar a pobreza do mundo. Mesmo quando não tinha nada para comer e não me permitir usar roupas boas, eu orava para Deus salvar os famintos e liberar os pobres, que não podiam usar roupas boas. Estas orações alcançam diretamente o céu. Item 17. Fomos chamados para carregar uma grande cruz. Nossos desafios individuais e familiares têm sido como preparação para edificarmos um fundamento tribal. Vocês não devem pensar que o caminho que somos chamados a seguir será simplesmente mais fácil, porque não enfrentamos mais perseguição ou desafios como antes. Nosso escopo agora é maior. Se no passado carregamos nossa cruz sentados, a partir de agora devemos carregá-la enquanto caminhamos. Se no passado carregamos nossa cruz com nossos olhos fixos somente em um único ponto, a partir de agora devemos olhar em todas as direções, leste, oeste, norte e sul, enquanto seguimos em frente. Eu devo atender o caminho que Deus assume e vocês devem atender o caminho que eu assumo. Estou trilhando um caminho mais difícil do que vocês, e Deus que está me conduzindo está trilhando um caminho ainda mais difícil do que o meu. Item 18. Deus quer dar todas as coisas boas para seus filhos e filhas, e seus filhos e filhas querem todas as coisas preciosas que Deus possui. Da mesma forma, eu quero dar tudo para vocês, e vocês também querem possuir todas as coisas boas que eu tenho. Essa é uma família com os verdadeiros pais em seu centro. Todos desejam isto. Eu tento dar a vocês todas as coisas boas em nome de Deus, e vocês, em retorno, querem recebê-las. Este é um princípio básico. Eu estou orientando vocês ao longo deste caminho, porque conheço esse princípio. Iniciando agora mais um subitem com o título O Curso de Buscar os Verdadeiros Pais. Item 19. Como vocês podem se encontrar?
O centro do seu ser deve estar conectado com Deus e os verdadeiros pais, através do amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira. Deus é os pais verticais e os verdadeiros pais são os pais horizontais. Amor perfeito se estabelece no lugar onde os dois se tornam unidos. Quando vocês, como dois, se tornam unidos assim para estabelecer o amor vertical de Deus e o amor horizontal dos verdadeiros pais, então seu verdadeiro valor é manifestado. Esse é o ponto onde vocês podem se estabelecer também. Então podemos expandir isso para a família, tribo, povo, nação e mundo. Item 20. No início, Deus criou Adão e Eva através de Adão. Portanto, o verdadeiro pai cria a verdadeira mãe. Isto é recriação. Depois de superar os 8 estágios, indivíduo, família, tribo, povo, nação, mundo, cosmos e Deus, nós, verdadeiro pai e verdadeira mãe, nos colocamos lado a lado como verdadeiros filho e filha de Deus. Estou dizendo que nós nos colocamos no mesmo nível. Não foi Deus que tornou isto possível, mas o verdadeiro pai. A declaração e celebração da vitória cósmica dos verdadeiros pais foi realizado nessa base. Vocês devem herdar completamente o modelo dos verdadeiros pais. A missão do verdadeiro pai e da verdadeira mãe é limpar o mundo do mal iniciado por Adão e Eva, os falsos pais. Assim, se vocês se tornam unidos com os verdadeiros pais através de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, Satanás não pode interferir. Item 21. Com nossos pais celestiais no centro, Adão e Eva estavam destinados a herdarem amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira. Então toda a humanidade teria se tornado como uma única árvore. Entretanto, eles se tornaram um oposto, como uma árvore morta. O verdadeiro pai e a verdadeira mãe devem vir para remediar isto, e a partir deles, verdadeiros filhos e filhas também devem vir. Então, baseados no parentesco de sangue dos verdadeiros pais, devemos organizar tribos, povos e nações, e completar o reino do céu na terra e no céu, e seguir adiante para liberar o universo. Item 22. A posição original deveria ter sido aperfeiçoada na família de Adão, mas isso foi perdido devido à queda. Para restaurar isso, tudo deve ser colocado de volta na ordem inversa. Portanto, a verdadeira mãe deve se colocar como a representante do mundo. Para isto, o verdadeiro pai está colocando todas as mulheres do mundo na posição de Eva, a posição representando a verdadeira mãe. Tal como houve a cooperação mãe e filho na história providencial, os verdadeiros pais, que vieram em nome de Deus, ensinarão vocês, irmãs, que se colocam na posição representando a verdadeira mãe, como se unirem no relacionamento mãe e filho. Esta cooperação mãe e filho deve ser conduzida de acordo com os 8 estágios de amor. Através de nos tornarmos unidos, podemos revolucionar esse mundo no qual Deus absoluto, único, imutável e eterno esteve lutando com Satanás. Item 23. Eu devo fazer todo o trabalho preparatório necessário para a mãe antes de ir para o mundo espiritual. Há muito trabalho a ser feito. Não desejo viver mais do que 100 anos. Vocês sabem quanto trabalho precisa ser feito no mundo espiritual. Eu tenho que ir para lá e reorganizar a sua estrutura. Originalmente, eu estava destinado a receber a chave para os portões do reino do céu e abri-los. Isto é simbólico e condicional. Estou dizendo que há enormes problemas à mão. Item 24. Na era da realidade do quarto Adão, eu devo colocar meus filhos na frente. Vocês também devem fazer o mesmo. Vocês, homens, devem educar suas esposas e colocá-las na frente para edificar um fundamento para a sua família estendida. Se elas não podem, vocês devem fazer isso através de seus filhos. Para validar seus direitos como um posto avançado, vocês devem preparar primeiro seus filhos e filhas. Uma vez que seus filhos e filhas estejam unidos, a mãe deles deve se colocar com eles. O pensamento do Messias, o ensinamento dos verdadeiros pais, é que Deus pode estabelecer a tradição do céu para os filhos e filhas através da mãe. Através disto, vamos conquistar nosso direito para a tradição de uma nação celeste. Esta não é uma tradição para a família, mas uma tradição para a nação.
A família existe para o benefício da nação. Todas as famílias representam a nação. A menos que famílias façam sacrifícios, a nação do céu não emergirá. Famílias abençoadas devem se sacrificar a fim de ver essa nação surgir. Item 25. Como tudo será conectado com os pais celestiais e os verdadeiros pais? Todos os membros da família estão divididos e dispersos. Famílias nessa condição devem ser trazidas à unidade e, para isso, elas devem se unir com a mãe. Este é o curso de restauração. Os filhos e filhas devem se tornar unidos com a mãe e então unidos com o pai. Depois disso, eles devem estar conectados ao Senhor do segundo advento, os verdadeiros pais. Depois que essa conexão é criada, a questão é como restaurar tudo. Restauração acontece quando o pai e a mãe e os filhos e filhas se tornam unidos. Então Deus estará presente. Esse é o ponto onde o reino do céu na terra começa. Item 26. A verdadeira mãe deve recriar os filhos, Caim e Abel, e criar uma realidade de unidade com eles. Ela precisa conectar tudo com a tradição e o estilo de vida padrão, além da nação, até o nível mundial, para viver no reino do céu. Para fazer isso, ela deve criar unidade com seus filhos, educar o mundo Caim e alcançar o nível da nação de Deus. Somente quando alcançamos o nível da nação de Deus, podemos restaurar o direito da primogenitura, o direito dos pais e o direito do rei. Portanto, a verdadeira mãe está em uma posição de liderança e deve ser um exemplo em todas as coisas. Ela está na posição do parceiro sujeito e ela deve governar o ambiente. A mãe está na posição de parceiro sujeito, não eu. Devemos liberar a amarga tristeza de Jesus e trazer a mãe, que nesse tempo está posicionada como a noiva no nível nacional até o nível mundial. Palavra dos verdadeiros pais, Adiu. Esse era o conteúdo que eu queria compartilhar nessa sala virtual, neste Rondoquê Online. Na próxima tela a gente vai visualizar a sessão 1 com o título Curso de Vida dos Verdadeiros Pais, sessão essa que fizemos a leitura nesta sala virtual. E os subitens desta sessão são o curso para começar a providência, o curso de sofrimento e vitória, curso de restauração de sangue e lágrimas e o curso de buscar os verdadeiros pais. Esse foi o conteúdo que nós estudamos e na nossa próxima leitura, no nosso próximo encontro, nós vamos estudar já a sessão 2 com o título A Responsabilidade e a Autoridade dos Verdadeiros Pais. Espero que você tenha gostado dessa sala. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá, obrigado, tchau!